primeiro lugar, a galera quer saber, uma curiosidade que eu também tenho, da onde surgiu Fera, o apelido? O apelido foi do Reinaldo com o Juan. Eles lá atrás, a gente começando no Flamengo, né? A gente já tinha uma amizade de ter jogado na base contra. E aí a gente se reencontrou em 2000 no Flamengo. Aí, pô, ele é fera. Aí depois começamos a fazer uns trabalhos. Pô, o trabalho dele é fera. Aí foi ficando fera, ele é fera. E aí virou fera. Pô, é fera de trabalho fera, de bom trabalho, é isso? É, virou nesse sentido também. Rapaz, pô, você é filho de quem, irmão? Fala pra galera aí que tem muita gente que não sabe. É, Quem meu é pai é seu pai? Marco Antônio, lateral esquerdo, jogou em três grandes clubes também aqui do Rio. Jogou na seleção brasileira. Ele é de Santos, ele não é carioca. E aí veio para cá ainda na adolescência, 16 anos. E aí ficou aqui em 2 anos, ele já estava na seleção brasileira. Em 3 anos estava disputando a Copa do Mundo. Ele de Santos pro Rio, em 3 anos ele estava jogando a Copa do Mundo. É uma coisa assim que aconteceu e que Sim. acontece muito rápido na vida dos jogadores. E graças a Deus ele estava preparado e pôde ainda jovem ser campeão do mundo em 70 com aquele time que é maravilhoso, encantou a todos e está na história do futebol brasileiro e mundial. O seu Marco Antônio, cara, aonde que ele entra nessa influência de futebol na vida do Marcelão? Cara, desde sempre, né? Porque desde pequeno, aquela pergunta, né? Pô, vai jogar igual o pai, vai ser Uhum. jogador, o que você vai fazer quando crescer? Então, as perguntas sempre foram relacionadas a isso, ao futebol. Então, eu comecei desde pequeno com a ideia de tentar ser jogador, mas nunca largando os estudos. E quando eu fui vendo que as coisas estavam ficando complicadas, jogando em time pequeno, as coisas não acontecendo como nós achávamos que deveria estar acontecendo naquele momento, eu recebi um convite para jogar o campeonato universitário pela faculdade de Castelo Branco. E aí fiz os 4 anos da faculdade, jogando pelo time da faculdade. E aí as coisas foram acontecendo dentro do Flamengo. Eu já estava numa escolinha de futebol do Jair Pereira quando eu entrei na faculdade, assim, trabalhando no mesmo período da faculdade. Mas Fui isso pro- com que idade, Marcelo? Que idade você tinha mais ou menos? eu tinha 20 anos. Eu joguei categoria de 20 anos. base toda. Toda a categoria de base eu fiz. Infantil, juvenil, Entendi. juniores. Ainda rodei um pouquinho tentando a vida como profissional. Aí jogando em time pequeno, não recebendo, dificuldade, morando embaixo da arquibancada, ganhando pouco. É Aí eu falei, mesmo. não, não, eu vou estudar e vou buscar uma outra situação através do futebol, mas buscando os estudos, buscando a área de educação física, depois vou buscando como treinador. O objetivo sempre foi ser treinador, então eu tinha que ter uma preparação. Naquela época a preparação era através da educação física, então me formei, fiz os cursos que naquela época eram necessários e depois fazendo todos até chegar ao último agora que foi da CBF. E a gente vem passando por isso, nos preparando, nos capacitando, para que sempre que tiver uma oportunidade, que a gente possa fazer um trabalho de qualidade e excelência. 99% da nação pensa assim. Você é um cara que honrou com sua competência, você é um cara que fez o melhor pelo Flamengo sempre que foi requisitado. Eu fico feliz de saber desse carinho de todas as pessoas que trabalhamos juntos e da nação rubro-negra. É um prazer, cara, poder retribuir tudo que o Flamengo fez por mim. Eu entrei no Flamengo estagiário, passei por todas as funções dentro do Flamengo, auxiliar da preparação física, aquele segundo, terceiro auxiliar, aí depois o primeiro auxiliar da preparação. Assumi como preparador físico em 2004, um período com o PC Guzmão, quando ele foi treinador. Fui o observador técnico, analista de desempenho, auxiliar. Assumi agora interinamente esses 4 jogos. Então o Flamengo me preparou, o Flamengo me capacitou, me deu essas oportunidades de aprender. Eu trabalhei com 27 treinadores dentro do Flamengo e fora. Trabalhei em 16 clubes, incluindo o Flamengo. Então isso tudo foi porque o Flamengo me abriu as portas e me deu oportunidade. Se eu não tivesse começado lá em 2000 no Flamengo, e o Flamengo não tivesse aberto as portas para mim, não tivesse me dado essa oportunidade de conhecer os profissionais que eu conheci, de ter participado das campanhas que eu participei, eu tenho certeza que muitas das coisas não teriam acontecido. Então eu sou muito grato ao Flamengo e não poderia de jeito nenhum fazer 1% a menos do que eu fiz. Acho até que ainda poderia fazer mais e tenho condições ainda de poder ajudar mais. E eu tenho certeza que
a minha gratidão e o meu carinho pelo clube é eterno. Eu não sou de ficar rasgando seda para ninguém, né? Eu falo que tem que ser falado, mas hoje um profissional, quando é desligado de qualquer empresa, fica um sentimento de revolta, esquece toda a gratidão. Você está vindo aqui, irmão, dá justamente o exemplo contrário. Você está falando para nós o seguinte, cara, agradeço a cada minuto vivido ali dentro, tudo que eu aprendi, e o principal, irmão, que você falou aí agora. Porra, eu ainda. Como é que foi o negócio? Para poder copiar depois e botar? Eu ainda. Acho que eu não ouvi bem, não. Galera, quem quer ouvir aí de novo? Eu ainda o quê? Tenho muito a dar pelo Flamengo, é isso? A retribuir pelo que o Flamengo me fez. Ah, que Deus abençoe. Teremos cenas dos próximos capítulos. Porque o Flamengo é uma instituição desse tamanho, é justificável o que foi feito nesse momento agora, mas futuramente eu tenho certeza, pelo profissional que você é, que esse casamento, filho, não tem como não acontecer. Vai acontecer novamente. Foram questões administrativas e a gente entende, isso aí acontece no futebol. Essa foi minha terceira passagem pelo clube, então a gente que é profissional do futebol sabe como as coisas acontecem, e essa foi a terceira e tenho certeza que ainda terá a quarta e outras situações vão acontecer, e a gente dentro do futebol sabe como as coisas acontecem. Então, só tenho a agradecer, só tenho a parabenizar o clube e a gestão atual agora pelo que tem feito, a estrutura, o trabalho. Então, agradecer principalmente ao nosso presidente, Rodolfo Landim, agradecer ao Marcos Braz, que é um cara que sempre me apoiou, sempre me deu oportunidades, e é um cara que eu tenho um carinho, uma admiração enorme pelo trabalho que ele faz nos bastidores do clube. E você passou, como você falou, com vários treinadores ali no Flamengo e tal. É complicado pra caramba perguntar quais foram os mais importantes, porque cada um tem sua importância. Mas qual cara mais te marcou? Aproveita também, conta pra galera como que você chegou até o Flamengo, né? Que a galera também quer saber isso. Como que foi essa chegada ao Flamengo? Eu cheguei no Flamengo batendo na porta. Eu fui lá, bati na porta, não tinha ninguém assim que tivesse me levado. Eu fui lá ver um treino, bati na porta e aí pedi uma oportunidade. No Flamengo não tem estágio no profissional, não poderia. E aí eu pedi para fazer um estágio de observação apenas. E aí fiquei no período de observação durante um tempo. Esse período eu pedi para filmar uns jogos, pedi para filmar os treinos, pedi se eu poderia ter oportunidade de acompanhar o dia a dia. Me deram essa oportunidade e eu fiquei. E era um período de carnaval, um período que a escolinha que eu trabalhava estava parada, então eu pude ir todos os dias. Aí depois eu continuei indo mais um pouquinho, aí fui pedindo para ficar mais um pouquinho, até que apareceu uma oportunidade no tipo um sub-23 que tinha, que o Flamengo ele iria reunir todos os jogadores que estavam emprestados. Eram mais ou menos uns 40 jogadores que estavam emprestados no Brasil todo. Era jogador que tinha estourado a idade de júnior, jogador que estava emprestado há um ano num clube e acabar o contrato, outro que estava voltando de lesão. Tinham vários. E aí, como eu estava lá todos os dias, eles precisavam contratar um profissional para fazer esse trabalho junto do Nunes, que o Nunes seria o treinador desse time, para avaliar, para ver como é que estava esse grupo todo. E aí, o Toninho Oliveira, que era o preparador físico na época, ele viu que eu estava lá todos os dias, viu que eu estava todos os dias interessado em aprender, em conhecer. Ele viu que eu já estava estudando, ele viu que eu estava me formando, faltava pouco para eu me formar. E aí o Toninho me fez o convite, ele falou, pô, cara, você está aqui todo dia, você é um cara interessado, um cara que, pô, ninguém te dá nada aqui, nem atenção às vezes eu posso te dar, porque a gente está ocupado aqui, mas você não deixa de vir todos os dias, você fica aqui, chega cedo, sai depois do grupo, está todos os dias esperando alguém para conversar com a fisiologia, com a preparação. Não te interessa pegar esse grupo junto do Nunes, não, para você desenvolver um trabalho? É um trabalho de pouco tempo, não vai ser um trabalho que você vai ficar aqui muito tempo, porque é só um período de avaliação, isso aí deve demorar em torno de 3, 4 meses, mas serve como período de estágio. Falei, pô, Toninho, eu tô dentro, cara. Não quero nem saber quanto eu vou ganhar. E se eu vou ganhar, eu quero estar dentro. Então, entrei, ele me deu essa oportunidade, sou eternamente grato ao Toninho Oliveira, que me deu essa oportunidade. E aí, ficamos 3, 4 meses nesse processo, até que houve o processo do Flabarra, que o Flabarra foi fechado, aquele negócio do aluguel, fica, não fica. E aí voltamos para a Gávea. E o projeto foi encerrado. E aí, desse projeto, saíram alguns jogadores para o profissional direto. Saiu o Roma, saiu o Fabiano Cabral, Luciano Netter.
alguns jogadores saíram já bem condicionados para esse grupo do time principal. E jogando, o Roma chegou a jogar como titular várias vezes. Sim. E aí o Tuninho me elogiou pro Quimelo, que era o supervisor, falou: Quimelo, pô, o trabalho que eles faziam lá era um trabalho bom, os jogadores chegaram aqui numa condição boa. Vamos aproveitar o Marcelo como estagiário aqui da gente. Aí o Quimelo aceitou a ideia do Tuninho, me contratou realmente aí como estagiário, aí eu já era funcionário. E aí eu fiquei, e aí começou a minha história, e aí fiquei 10 anos dentro do clube. E em qual treinador você mais... Gratidão a todos, lógico, profissional que você é. Mas sempre tem um que você tem um perfil mais próximo. Um cara que me ajudou muito dentro do Flamengo foi o Joel Santana. Por quê? Foi um cara que eu estava em 2005, eles tinham eu tinha descido para a base, estava 8 meses já na base, e o Joel, quando chegou no Flamengo em 2005, ele me trouxe para o profissional, me botou como observador, ele junto com o Isaías Tinoco, o Isaías tinha me indicado para fazer essa função de observação, porque o Andrade, eu estava trabalhando com o Andrade de 2000 a 2004, né, como auxiliar permanente da casa, e aí eu desci em 2005, e aí fiquei de janeiro de 2005 a agosto de 2005. Aí o Isaías falou: ó, tem um profissional na base que pode vir aqui fazer esse trabalho. Aí o Joel me aceitou, me trouxe o profissional, e aí foi um cara que me deu várias oportunidades, aprendi muito sobre organização defensiva, principalmente com ele. É um cara que tem uma leitura de jogo muito grande, e aí depois me deu a oportunidade de trabalhar fora do Flamengo também. Fui para o Cruzeiro, fui para o Bahia com ele, voltei para o Flamengo de novo com ele. Então é um cara que, assim, que eu tenho uma gratidão enorme pelo Joel, pelas oportunidades. Mas eu também tenho outros treinadores, como o Valdemar Lemos, que foi o primeiro treinador dentro do Flamengo, que me botou como realmente auxiliar técnico. Hoje as pessoas falam que eu sou novo e tal. Imagina em 2003, quando ele me tirou da preparação física e me botou realmente como auxiliar técnico dele. Nós fizemos, Garoto ainda. nós fizemos 9 jogos Garoto. e foi uma campanha maravilhosa do Valdemar naqueles 9 jogos. Ele ganhou acho que 6 jogos, empatou 2, acho que a gente perdeu um jogo só. Então foi uma campanha maravilhosa com o Valdemar. Aprendi muito com 3 caras também que são referências no futebol. Um é o Zagallo, um cara que eu pude trocar figurinha e ele me explicar o que ele fazia em 70, a história do meu pai, como ele convocou meu pai. Tu ter essa Que legal, hein, oportunidade Marcelo? de conversar com a referência que é, com um ídolo que é o Zagallo, e tu poder conversar com ele sobre futebol, foi uma oportunidade Pô, ímpar. Um outro treinador também que está na história do futebol mundial, que é o Evaristo de Macedo, ídolo no Barcelona, ídolo no Real Madrid, era demais. multicampeão, por onde passou, também um cara que todo mundo falava: pô, o Evaristo ele não gosta muito de trabalhar com profissionais jovens. Pelo contrário, sempre me tratou muito bem. Só tenho elogios ao Evaristo, só tenho agradecimentos ao Evaristo. Então é um cara assim que me deu muita oportunidade. E outro cara também que eu tive uma oportunidade que não é tão badalado assim no futebol e que eu falo sempre é o Carlinhos. Um cara que dentro do Flamengo eu acho que ele merece muito mais homenagens, muito mais elogios e agradecimentos por tudo que ele nos proporcionou. Um cara que eu aprendi muito, um cara que me deu a primeira lição de futebol que eu aprendi foi com ele. A gente em Copacabana a gente concentrava, tinha uma lojinha de bala, que antigamente a gente comprava bala por peso. Aí eu passava ali na lojinha, comprava umas graminhas de bala ali pra gente trocar uma ideia ali, eu e o Carlinhos antes dos jogos. E aí ele perguntava: meu filho, o que você quer ser? O que você quer fazer? Quer ser preparador? Você quer ser treinador? E eu falei: professor, eu quero ser treinador. Estou aqui me preparando para um dia, não sei, daqui a 10, 20, sei lá quantos anos, virar treinador. Eu vou te dar um conselho. Guarda para sua vida. Se você quer ser treinador, o seu time tem que ter, primeiro, uma boa organização defensiva e também uma desorganização ofensiva. Guarda isso para sua cabeça. Caraca, mano. Isso Galera, anota aí. Anota essa. Essa aí é bizu, hein? em dois Caraca, mil, show. em 2000 o cara falava isso. E hoje todo mundo fala em organização, transição, e ele falava em organização, ele falava: ó, tem que ter uma organização defensiva muito forte, tem que se defender bem, e você tem que ter uma desorganização ofensiva que é para você enganar e ludibriar os adversários. Tem um outro camarada também, eu falei do Carlinhos aqui, mas tem um camarada também que participou de 2 campanhas de brasileiro, né?
Porra, o tal de Marcelo Fera. Pô, Marcelo, quantos anos de Flamengo no total, irmão? Total são 13. Eu tenho, 13 anos de Flamengo. eu tenho 20 anos de futebol profissional e 13 de Flamengo. Caraca, é Entre tempo, hein? idas e vindas, né? Nas três Aham, passagens. aham. E aí, faz um paralelozinho pra nós aqui, daquele time de 2009 e nesse de 2019, cara, que foi o fruto de um resultado de uma gestão diferenciada. Faz um paralelo aí, como é que foi a sua participação nesses dois títulos aí pra nós? Ah, cara, assim, você participar de campanhas vitoriosas é muito prazeroso. Te dá um orgulho, uma satisfação muito grande. Você vê o trabalho começando, você vê o final das coisas acontecendo, te dá uma satisfação muito grande. O nosso trabalho de 2009 foi um trabalho mais difícil, porque ele veio de reformulação de elenco, Fábio Luciano parando de jogar, a gente tendo que achar jogadores para as posições, lesões importantes que aconteceram. O nosso grupo ele tinha muitos jogadores jovens no elenco, então ainda era uma afirmação de jogadores jovens. A chegada do Adriano, a chegada de alguns outros jogadores, como o próprio Álvaro e o Maldonado, que chegaram no decorrer da Verdade. campanha. Então o trabalho foi meio que trocando o pneu com o carro andando. E assim, uma coisa que foi muito importante, que eu acho que foi muito importante para aquele trabalho de 2009, foi a manutenção da comissão permanente do Flamengo. Porque a gente tinha uma comissão permanente que vinha sendo campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil em 2006, campeão carioca em 2007, campeão carioca em 2008, campeão carioca em 2009, Verdade. e aí bateu campeão brasileiro em 2009, e ao mesmo tempo a gente fazendo outras campanhas. Então todo mundo já se conhecia no olhar. O cara chegava e não tá legal, esse aqui não tá bem. E aí fulano, a gente já sabia tudo. Então foi muito fácil assim, o entendimento, o trabalho, todo mundo se apoiava. Então foi muito, foi fundamental para aquele trabalho, esse trabalho da comissão permanente que o clube tinha. Você vê que a gente teve 3 treinadores em 2007, 2008 e 2009, e a gente foi campeão 7, 8 e 2009 com 3 modelos Verdade. de jogo diferentes, com 3 trabalhos diferentes, com 3 comissões diferentes, mas com 3 elencos diferentes e a comissão era a mesma. Então Caramba, é mesmo. é um trabalho que me dá assim, um prazer. E alguns desses profissionais, eu saí em 2012, a última vez que eu tive pelo Flamengo, e voltei agora em 2019. Então, agora, quando eu voltei, encontrei alguns profissionais que estavam ainda desde 2009. Tanúria é um, Deni, nosso saudoso Jorginho, e alguns outros profissionais, Fabiano, que é o fisioterapeuta, e alguns outros profissionais que trabalhamos juntos em 2009 e que nos reencontramos agora em 2019. Então, a gente também já se conhece no olhar, já se conhece assim, sem ter que trocar muita ideia, a gente já se conhece, já cada um já sabe a capacidade do outro. Então, aquele período que eu fiz dos 4 jogos, me cerquei por todos esses amigos que ali estavam e outros amigos que eu fui também conhecendo no decorrer do trabalho. O Flamengo hoje tem uma comissão permanente muito forte, tem profissionais capacitadíssimos, profissionais que eu tenho uma amizade, um carinho e um respeito também por todos eles. Aquele período de 4 jogos que eu fiz, os resultados foram bons, porque o grupo é um grupo muito qualificado, um grupo de excelência de jogadores, uma comissão que me deu um suporte muito grande para poder fazer aquele trabalho ali, e uma diretoria que me deu um respaldo e uma confiança muito grande. Você chegar no clube para assumir para 4 jogos, e o presidente te bancar no primeiro jogo, sem ainda nem ter tido nenhum resultado, que você ia ficar 4 jogos. O Marcos Braz chegar e confirmar isso. Todos os profissionais da comissão permanente te apoiando. Ó, estamos contigo, o que você precisar, conta comigo. Isso aí te dá uma confiança e uma segurança no trabalho muito grande. Então foi fundamental eu ter essa experiência em 2009 para eu poder chegar em 2019 com esse grupo, com esses amigos e com essa experiência para poder fazer esse trabalho. 2009 ali também contou muito com a própria sensibilidade também do Andrade, né? Porque era um clube, era um grupo formado por líderes. Você citou bem, tinha alguns jovens, tal, era a mescla ali, mas tinha muito cara ali com liderança. Exemplo, o próprio Bruno, Léo Moura, o Angelim tinha, apesar de ser aquele jeitão, mas tinha uma certa liderança, tinha uma confiança do grupo. Depois chegou o Maldonado, o Álvaro, não sei se eu já falei, o próprio Adriano, o Pet. Então, caramba, era um time, cara, apesar de ser um time extremamente qualificado, muito difícil de administrar. Até questões de vaidade e Não, tal. não, Mas não, se não. encaixava. Se Aí que, encaixava, né? aí que tá o X da questão. Por quê?
quanto maior o talento do jogador, é mais fácil você trabalhar com o jogador. O jogador ele sabe do quanto ele é importante. Ele sabe da força dele. O Adriano, numa das palestras que nós fizemos lá, que o Paulo Ribeiro fez, ele falou, eu sou o Adriano Imperador. Eu vim para cá para a gente ser campeão. Não quero saber só de Libertadores. Libertadores é a nossa obrigação botar o Flamengo na Libertadores. A nossa obrigação é ser campeão. Eu não vim aqui só para botar o clube na Libertadores. E isso aí tem um peso. Isso aí não é qualquer um que fala. Isso aí não é qualquer um que chega lá na frente e fala isso. Então ele é um cara que tem esse peso. O Bruno foi um cara que eu nunca vi, pode ter acontecido outras vezes, um cara chegar num jogo e pegar 2 pênaltis de um jogador como o Ganso, que é um talento. Então o cara ia lá, batia a falta, fazia gol, defendia, avisava para a defesa que se a bola viajasse era dele, que ele podia deixar, que ele ia lá buscar. Todo mundo tinha segurança no goleiro, sabia que se chutasse não ia entrar qualquer bola, tinha que ser caprichada para poder fazer gol nele. Então cada um sabia da sua responsabilidade. O Pet sabia que tinha que botar os caras na cara do gol, o William sabia que tinha que marcar, o Angelim sabia também a função que ele fazia, todos se respeitavam, todos tinham um carinho entre eles, cada um sabia da importância do outro, sabia que não iria ganhar sozinho, então o grupo se fechou, o grupo foi um grupo assim, que foi muito bem administrado pelo Andrade, como você falou. O Andrade teve uma importância enorme, o profissional que ele é, a pessoa que ele é, isso aí, ele tem uma importância e uma relevância nesse título aí absurda. E os caras fizeram um trabalho de altíssima qualidade e sabendo o que cada um representava. O Maldonado, quando ele chegou, você não ouve a voz do Maldonado. O Maldonado é um cara que fala pouco, mas só o comportamento do Maldonado já te diz o que ele é e por que ele foi quem ele foi. Campeão em Santos, campeão em São Paulo, campeão aonde ele foi, Cruzeiro. E aí você ter um Maldonado. Ele chegou num dia, ele estava, se eu não me engano, 40 dias parado. E a gente precisando de um jogador, porque o Toró teve uma fratura na base do quinto, não podia jogar. Ayrton, se eu não me engano, estava suspenso. E a gente precisava de um jogador para jogar. E aí, Maldonado, precisamos de você, cara. Vai no banco pelo menos um pouquinho. Ó, eu estou à disposição. Se precisar de mim, pode me colocar. Não estou 100%, mas eu estou aí para ajudar. Se é outro cara, podia chegar e falar, não, eu preciso de 2 semanas para me preparar. E não foi. E a estreia dele, se eu não me engano, foi Atlético Paranaense na Baixada, que não é fácil. Você jogar contra o Atlético na Baixada não é fácil. Foi um jogo 0-0. E ele jogou praticamente, eu não tenho certeza se foi os 90, mas jogou grande parte do jogo e foi um dos melhores em campo. Então o Maldonado é um cara assim que deu exemplo, e outros como o Léo, como o Juan, como o Zé Roberto, o Williams e Denis Marques, que foi um cara importante. Quando o Adriano não jogava, o Denis Marques jogava. Então foi um grupo assim muito especial, um grupo que todo mundo se respeitou, se ajudou, e os meninos, quando tiveram oportunidade, foram lá e deram conta do recado também. A gente pode até fazer uma analogia também com 2019. Tem muito desses traços que você falou também nós encontramos em 2019, né? Lideranças, uma sinergia bacana entre o grupo, que culminou também com o título nacional, certo? Certo. Esse grupo agora de 2019, eu acho que dos que eu conheci, que eu trabalhei, é o grupo mentalmente mais forte. O grupo é absurdo. A qualidade que esses jogadores têm, a inteligência que eles têm, a unidade que eles têm. E a parte mental deles é muito forte. O grupo altamente comprometido. Todos eles são muito amigos. É aquele famoso vestiário fechado, vestiário blindado. É esse vestiário do Flamengo. Os caras são muito amigos, são muito profissionais. Você não tem nenhum tipo de desgaste com nada, de horário, de treino, de nada. Você programa, o que é programado é desenvolvido. Todo o trabalho proposto é feito com excelência. E não é à toa que eles alcançaram o que vem alcançando. E eu tenho certeza que esse grupo aí tem ainda muita coisa para alcançar pela qualidade que esses jogadores têm. Marcelão, qual foi a maior atuação do Flamengo sob a tua batuta? Aquela que você falou, caramba, deu certo. Que você viu o negócio funcionar. Cara, o primeiro jogo é sempre inesquecível, né? O primeiro jogo é o que te marca, aquele que não foi o mais importante em termos de resultado futebolístico, porque o jogo contra o Corinthians era uma oitava de final da Copa do Brasil, tinha muita coisa envolvida em premiações, em classificação,
Então, é um jogo que valia, em termos de relevância, muito mais. Mas o jogo do Fortaleza, para mim, foi um jogo especial porque era o jogo que ligava uma coisa na outra. Se a gente começasse mal aquele jogo, poderia desencadear um processo para o jogo do Corinthians e a gente precisava começar bem. Então fizemos um jogo muito seguro. Naquele jogo nós tivemos 10 chances reais de gol e o Fortaleza teve apenas uma. Nós terminamos o primeiro tempo com 73% de posse de bola. Acabou o jogo com 65%. Nós não tomamos gol, que a gente vinha num processo de todo jogo, a gente ganhava, mas às vezes tomava um golzinho ali. Fizemos um gol que, na minha opinião, se não foi o mais bonito do brasileiro, foi um dos mais bonitos do campeonato. Aquele gol que o Diego toca para o Everton de letra para o Arrasca. Se não foi o mais bonito, foi um dos mais bonitos do campeonato. E você poder estar ali naquele momento, estar participando daquela situação ali, te marca muito e para mim, está guardado aqui no meu coração aquele jogo ali, aquele gol. Ali, é um jogo muito especial. Aquela transição que houve na saída do Abel, que você assumiu tal, essa transição, você ali teve algum tempo e liberdade de mudar algo? Ou você pegou o que o Abel tinha traçado, né? Só veio com o teu argumento, com o teu toque, não precisou mudar nada. Como é que foi aquele esquema ali? E, cara, em termos de percentual, me corrija se eu estiver errado, deu 3 vitórias, é isso? Com um Três empate, vitórias, você saiu 3 vitórias e um empate. invicto. Não tomamos gol. Nenhum dos 4 Não jogos. tom... Rapaz, conta pra. Pô, se puder, né? Eu vou. Galera, fecha o ouvido aí. Só nós dois aqui. Conta o segredo pra mim aí, Marcelo. O que você fez ali, cara? Conta pra nós aí. Como é que é essa proeza, irmão? Não, a gente assumiu no dia que o Abel saiu, foi uma quarta-feira. Foi um período que a gente não esperava, porque nós tínhamos tido uma reunião na terça-feira muito boa, muito proveitosa da comissão, então estava tudo bem alinhado para quarta-feira. O Abel foi um treinador que eu já conhecia de 2004, nós trabalhamos juntos em 2004. Voltei a trabalhar com ele agora em 2019. Foi um cara assim que me deu total liberdade de trabalho. Ele tinha 2 auxiliares, que eram o Leomi e o Fábio Moreno. E mesmo com os 2 auxiliares dele, ele poderia me deixar de lado, encostado. E nunca fez isso. Me deixou com total liberdade para trabalhar. Um cara que eu também sou grato a ele pelas oportunidades que ele me deu, tanto em 2004 quanto em 2019. Então, eu já sabia o que vinha acontecendo do time dele, quais eram os pensamentos, quais eram os conceitos que vinham sendo aplicados. Muitos conceitos foram mantidos, porque nós não tínhamos também tanto tempo de trabalho e também tinha muita coisa que o Abel tinha feito ali, que era muita coisa que a gente não poderia perder e mantivemos. E isso aí, dentro de um trabalho, é fundamental você pegar um time que já tem ideias e conceitos. Então foi um trabalho que já veio do Abel. Nós tivemos 3 treinamentos para poder mudar alguma coisa. Na minha visão, a gente deveria só trocar o posicionamento do Arão. O Arão ele jogava como um meia e ajudava na marcação. E eu achava que ele deveria ser um volante que chegava na frente. E aí conversei com o Arão, nós fizemos essa troca, dele começar vindo mais atrás e saindo esporadicamente, não tirando o Arão do ataque, porque nós precisávamos da chegada dele como elemento surpresa, como aquele elemento que chegava por trás dos nossos meias. Então foi um jogador que, no jogo do CSA, ele participou ativamente do segundo gol, ele chuta o rebote, o Gabigol faz o gol. Então mostra que também não foi tirada essa função dele de chegar à frente. Só foi uma situação de trazer ele um pouco mais atrás, para que a gente pudesse colocar os 3 homens de frente, sem ter aquele desgaste de ter que toda hora ficar correndo atrás de lateral. Então coloquei Arrascaeta, Everton Ribeiro e Diego juntos, que era um conceito que às vezes as pessoas achavam que por serem 3 meias não dava. E aí a gente trouxe esses 2 jogadores trabalhando com o pé invertido, o Diego sendo esse elo de ligação entre eles e o Gabigol, o Gabriel cada vez mais próximo da última linha, esperando justamente essa situação da zaga ficar em dúvida para que ele saísse nos espaços vazios, usando as diagonais e o chamado facão. Então colocamos eles para jogar esse primeiro jogo e vimos que deu certo. Olá galera, passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.